Olá pessoal, e hoje nós vamos bater um papo com a doutora Ana Clara Rodrigues Cavalcante, que é chefe geral da Embrapa. Um papo imperdível com essa mulher que é, acima de tudo, uma lutadora pela tecnologia na região nordeste do Brasil. Não perca! Canal Agroverdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas. Olá pessoal, inicialmente gostaria de agradecer aí todos os seguidores do canal Agroverdades, pedir que se você não está inscrito, que você se inscreva, clique no sininho para você receber notificações dos materiais que são postados ao longo da semana, e se você gostou do vídeo, dê um like para que a gente possa estar chegando aí a mais pessoas e divulgando o nosso trabalho. Pessoal, e hoje nós vamos conversar com a doutora Ana Clara Rodrigues Cavalcante, que é chefe geral da Embrapa Caprinos e Ovinos, e em 2022 foi escolhida lá pela ABZ como uma das pessoas mais influentes do agronegócio brasileiro, né? É uma mulher guerreira do Nordeste aí que eu já conheço há muitos anos, já fizemos alguns trabalhos na época que eu trabalhava na Federal do Ceará, lá em Fortaleza, e é um prazer muito grande que eu conheci a Ana Clara bem jovem, e é um prazer assim, a gente ter visto o quanto que ela evoluiu e a pessoa importante para o setor do agronegócio brasileiro, que ela se transformou, sendo uma liderança e uma pessoa que merece que a gente ouça o que ela tem a dizer com muita atenção. Ana Clara, muito obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite. Oi, professor Nilma, todos os seguidores do canal. Agradeço a oportunidade, fiquei muito feliz com o convite. É sempre muito bom quando a gente tem a oportunidade de trocar uma ideia, né? A gente vê aí o seu empenho aí de trazer sempre temas relevantes na temática da agricultura e da pecuária para esse ambiente aí da internet. Então, espero que a gente tenha uma boa conversa e que possa dar bastante frutos essa conversa aí para todos nós. Ana, eu esqueci de falar, gente, a Ana Clara tem doutorado, né, pela Exalc USP, né, e na área de manejo de pastagens, né, e atua nessa área, na interface também um pouco com nutrição e vários ramos aí do conhecimento científico. Ana, a Embrapa tem nas suas unidades, elas são, embora tenha outros temas, mas ela tem sempre são unidades, vamos dizer assim, temáticas, e aí temos a Embrapa de Caprinos, mais conhecida como Caprinos, mas é Caprinos e Ovinos, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente o que é essa unidade que você chefia hoje, né? Em termos de estrutura, de recursos humanos, o que vocês têm desenvolvido aí aí em Sobral, né? No Ceará, mas que é uma pesquisa que é utilizada aí, obviamente, por todo o Brasil e, por que não dizer, no mundo tropical, né? Exatamente. A Embrapa Caprinos e Ovinos é uma das 44 unidades de pesquisa da Embrapa. O nosso tema de atuação é caprinos e ovinos. Nós estamos há quase 50 anos aqui no Ceará. A unidade foi fundada em 1975, eu não tinha nem nascido ainda. Por coincidência, no lugar que é mundialmente conhecido pela ciência, porque nós estamos aqui na cidade onde foi comprovada a teoria da relatividade. Estamos a poucos graus do local onde foi medido o eclipse que comprovou a teoria do Einstein lá em 1919. E de 1919 até agora, 2024, a Sobral tem se colocado numa posição de destaque como referência em educação,
em ciência, tecnologia e inovação. E a Embrapa faz parte dessa história. Nós estamos aqui, somos uma equipe de 33 pesquisadores. A nossa sede é aqui em Sobral, no Ceará, mas nós temos também pesquisadores em Mato Grosso do Sul, em Minas Gerais e, mais recentemente, nós montamos um núcleo em Campina Grande para atender a cadeia produtiva da caprinocultura leiteira, que hoje é ali na região da Paraíba, onde tem o maior desenvolvimento. Nosso plano também é montar uma estrutura também na Bahia, que tem um rebanho mais representativo, né, das raças caprinas e ovinas, e aqui a gente tem vários laboratórios. Nós temos laboratórios que trabalham com pesquisas de ponta em mudanças climáticas. Acho que aqui no Brasil só tem 2 estruturas dessa que faz a mensuração das emissões de gases de pequenos ruminantes em câmaras respirométricas. Temos uma estrutura aqui em Sobral que já tem os primeiros resultados de pesquisas sobre o potencial das raças nativas e de animais que consomem alimentos baseados na caatinga, que tem um potencial de redução de 30% de emissões de gases de efeito estufa. A gente tem um laboratório aqui. Temos outro laboratório que trabalha com a questão da seleção de animais para eficiência alimentar. Imagina um animal ser selecionado num programa de melhoramento, aquele animal que come menos e ganha mais peso. Né? Então, assim, uma coisa que é bem bacana dentro desse nosso ambiente, além dos laboratórios da parte de segurança biosanitária, laboratórios aqui da parte de tecnologia de alimentos de carne, de leite, laboratório de nutrição animal, que a maior parte das nossas análises já funcionam sem uso de reagentes, análises feitas com equipamentos de última geração, que trazem uma eficácia maior desses resultados. E a partir disso também a gente tem um cuidado aí com o meio ambiente. E o campo nosso, que é um campo muito prolífico para desenvolvimento de pesquisas, nesse ambiente de fragilidade e resistência à seca, que é um ambiente da Caatinga, onde nós temos uma das principais linhas de pesquisa, que já é de longa duração, que começou lá atrás com o nosso saudoso professor Ambrósio, com sistemas agroflorestais, e que hoje a gente caminha para uma mecanização desses sistemas, reduzindo o custo de mão de obra, sem ter um impacto negativo na questão do manejo da pastagem, na diversificação do pasto nativo e com um aumento significativo da produção. Então, a gente tem essa estrutura aqui e tem uma estrutura lá em Coronel Pacheco, que é um trabalho mais de sistema de produção e de reprodução e melhoramento animal, lá que é liderado lá pelo Dr. Jefferson, que é uma referência mundial em reprodução de pequenos ruminantes. Anualmente ele faz vários cursos na Arábia Saudita, na Espanha, Estados Unidos, América Latina toda. Ele tem feito essa divulgação dessas tecnologias. E a gente tem mais um componente ali muito forte agora em Campina Grande, com essa questão dos sistemas de produção de leite de cabra. E lá a gente, ano passado, até 2 novos produtos foram licenciados pelo MAPA, a partir de uma parceria nossa com cooperativas lá locais, para desenvolvimento de novos produtos de agregação de valor. Então, assim, a gente está nesse ambiente, né, majoritariamente o ambiente do semiárido. A gente tem um importante rebanho que fica no sul, e no sul a gente tem a Embrapa Pecuária Sul, que é responsável por trabalhar a ovinocultura lá na região, e nós somos parceiros deles em vários projetos, inclusive projeto para desenvolvimento de novos produtos. Então, assim, do ponto de vista de estrutura, nós temos essa estrutura física que está em Sobral, mas temos os nossos núcleos também em outras regiões onde a ovinocultura e a caprinocultura são importantes e relevantes, e a gente tem trabalhado aí com um número aí em torno de 33 pesquisadores, e a nossa equipe ao todo ela tem 130 funcionários, porque também tem analistas que nos auxiliam no apoio à pesquisa e outras áreas administrativas que também nos auxiliam nessa administração desses outros fatores que são necessários para a gente estar conduzindo bem as pesquisas. Ótimo. Você está falando aí do laboratório, né, de respirometria. A gente já teve
a oportunidade de ter uma aluna aqui do Tocantins que desenvolveu a tese dela aí com o professor Marcos Cláudio Rogério, né, que é um grande amigo nosso também, e realmente eu acho que a qualidade, né, e o aprimoramento da pesquisa que é feita aí, ela se tiver, é igual, né, em outro local do mundo. Acho que melhor não tem. É bem um laboratório realmente de referência aí. Aproveitar também para agradecer, né, que a Embrapa é sempre aberta, né, para quem estiver assistindo aí o vídeo, né, entender que a Embrapa está sempre recebendo, né, alunos de mestrado, doutorado, para desenvolver suas pesquisas. Ana, eu vou te chamar de Ana aqui, você mais informal, que eu falo, viu, Ana Clara, que não é um programa de entrevista, que eu nem sou formado em jornalismo, é um bate-papo informal, nós vamos contando nossos casos aqui. Mas, assim, Ana, uma coisa que eu tenho visto, né, ao longo dos anos, e que eu te confesso que me incomoda bastante, é que a gente tratar a ovinocaprinocultura, né, ou a produção de ovinos e caprinos, como uma atividade de subsistência. Eu não concordo, primeiro, que o nome subsistência vem de subsistir, e eu não acho razoável a gente querer dar uma condição da pessoa subsistir. E eu sempre falo assim, enquanto isso não virar uma atividade produtiva para gerar lucro, para o cara trabalhar lá, porque lá gera uma renda, né, interessante, eu penso que nós vamos ter dificuldade de tecnificar essa atividade, porque ela é desenvolvida, já foi desenvolvida ao longo dos anos, né, por ações políticas de evitar o êxodo rural e tal, ou seja, vamos deixar o cara lá no campo, vamos colocar ovelha e cabra lá para ele ficar criando, e eles na subsistência, né? Hoje, em que pé que está essas duas cadeias produtivas de ovinos e de caprinos? Elas deixaram de ser uma atividade com esse nome que eu não gosto, de subsistência, ou elas hoje já estão sendo mais encaradas como uma atividade lucrativa e que pode não impedir que a pessoa deixe o campo, mas para que a pessoa gere riqueza no campo? Essa é uma questão que eu até gosto de debater sobre isso, porque a subsistência eu tive um projeto no Quênia, fiquei mais de 3 anos indo lá, coletando, fazendo trabalho de manejo de pastagens lá no Quênia, e era muito interessante porque a única coisa que dava lá para as pessoas se alimentarem era cabra e ovelha. Tipo, nascia um pé de acácia e vários pés de cabras e ovelhas. E era a partir disso que se garantia a alimentação dessas pessoas que viviam nessas regiões mais inóspitas. Então, acho que esse conceito até de subsistência vem dessa condição que a gente tinha muito forte no ambiente semiárido, que a gente ainda tem, né, que é a ocorrência constante de secas, e o que é que dá nessa região que dê para alimentar as pessoas são as cabras e as ovelhas, porque resistem mais. Na última seca que a gente teve grande, ali até 2017, se eu não me engano, ali que teve o 15 no meio, a gente experimentou um declínio, inclusive em número de efetivos de bovinos, de aves, de outros animais, e um acréscimo de cabras e ovelhas. Aí eu queria aproveitar esse negócio desse acréscimo de cabras e ovelhas para ir respondendo a tua pergunta, para dizer onde foi que aumentou, por exemplo, as cabras nesse período que era uma seca tão severa. Foi num desses territórios que eu mencionei aí para vocês que nós estamos trabalhando, que é ali na região da Paraíba e Pernambuco, onde houve um fortalecimento da atividade, inicialmente a partir de uma política pública que estimulou a produção de leite de cabra. As pessoas se organizaram em associações e cooperativas. A partir dessa organização,
uma agroindústria, várias, aliás, foram estabelecidas, e essas agroindústrias começaram a movimentar numa região onde não tinha muita perspectiva, numa região onde havia a subsistência como principal motor, uma atividade produtiva e lucrativa inicialmente para atender a um mercado, que era o mercado governamental. A partir do momento também que o mercado governamental sofre oscilações, a gente faz um estudo de cenários aqui na Embrapa, através do Centro de Inteligência, fizemos painéis, juntamos vários especialistas, e uma coisa foi comum que as pessoas colocaram, que esses programas governamentais, na opinião dessas pessoas, dos produtores e dos técnicos, que eles iam ou se estabilizar ou desaparecer. E diante desse cenário, se começaram a trabalhar o acesso a outros mercados. Estou dando um exemplo aqui do caso do leite. E que acessos são a esses outros mercados? Então, começou a se produzir queijos diferenciados, iogurtes, essas agroindústrias começaram a receber, se habilitar para selos, para CIF, para outras coisas que permitiam com que outros mercados pudessem ser acessados. Então, existe possibilidade, dentro desse cenário que surge como uma subsistência, mas que em algum momento há uma política pública que estimula, e a partir dessa política pública uma organização se fez ali, e a tecnologia veio junto para quê? Para reduzir o custo de produção, trabalhar dietas que diminuíam o custo de produção, sistemas que garantiam a alimentação independente de ter seca ou não ter seca, e a questão da agroindústria, do desenvolvimento de novos produtos, o que diz para nós que é sim possível que a gente saia de uma condição de subsistência e acesse a novos mercados. Um outro desafio que a gente vê muito forte é na parte do corte da carne, né? E que a gente também visualiza na agroindústria uma possibilidade de desenvolvimento dessa atividade, de ampliação disso, né? Nós já vemos, por exemplo, um caso muito importante, que é de uma organização no Piauí, liderado por jovens e mulheres, que eles conseguiram organizar a produção. A gente esteve presente com algumas tecnologias de gestão de propriedade, de manejo de forrageiras para a produção, e que hoje existe a montagem de um frigorífico, mas já com toda uma estratégia de negócio, num lugar que nem água encanada existia, que as pessoas ainda recebiam água de carro-pipa, e a atividade da caprinocultura e da ovinocultura sendo aí um motor, um promotor para o desenvolvimento dessa região. Então, professor, tem esperança sim, e não só esperança, existem já ações concretas que mostram que é possível que a gente saia de uma condição de subsistência para acessar mercados, e que esses mercados eles possam trazer geração de emprego e renda e desenvolvimento para regiões do semiárido que são afetadas pela seca, e que tem na caprinocultura e na ovinocultura uma oportunidade real de desenvolvimento. Então, dando aí dois exemplos aí para você, um exemplo do Piauí e um exemplo da Paraíba, onde se sai de uma condição de subsistência para uma condição de acesso a mercado, promovendo o desenvolvimento em regiões extremamente afetadas pelas secas, mas onde a caprinocultura e a ovinocultura têm um alto potencial, a partir de dois elementos aí, que é a inovação tecnológica e a inovação social. Ana Clara, eu te vejo assim, sabe, falando um pouco aqui, eu te vejo assim como um exemplo de mulher, de nordestina, de gente que tem fibra, de família humilde, que conseguiu, né, através do estudo, mudar a sua vida. E eu acho que você é uma pessoa muito habilitada, na minha opinião, de falar sobre certos assuntos. Eu não acredito que a gente consiga mudar, por exemplo, a realidade do Nordeste sem que existam assim políticas públicas das mais básicas, tá?
Porque a gente pode ter daqui a 50 anos, se for um interesse, né, de alguém, pessoas que comprem terra no Nordeste e assumam aquela região. Mas aí você vai ter que as pessoas que estão lá hoje tenham saído de lá para outras pessoas ocuparem. Mas eu não acho que isso seja o caminho que a gente gostaria. Eu acho assim, para a gente, as pessoas que estão no semiárido nordestino hoje, que é uma região extremamente ainda habitada, né, com uma densidade o semiárido brasileiro, ele é um dos que tem a maior densidade demográfica do mundo, né? E isso graças ainda a algumas políticas que têm políticas públicas. Como que você vê essa questão dessas políticas públicas que às vezes são tão criticadas e assim, e qual que você acha que deveria ser a responsabilidade, né, do Estado brasileiro com essas regiões? Essa é uma excelente pergunta e você começou falando também da minha história. A minha família foi uma família beneficiada por política pública. Primeira política que a gente foi beneficiado foi a política do leite. Tinha uma política pública de distribuição de leite para as populações carentes e a minha família, durante um tempo, teve acesso. Depois, meu pai conseguiu um emprego melhor, minha mãe foi trabalhar, conseguiu uma profissão e a gente deixou de ser beneficiário e outras famílias foram beneficiárias. É importante que nós temos uma dívida histórica com a pobreza no Brasil, especialmente no ambiente semiárido. Então, eu considero relevante a existência dessas políticas para trazer, em primeiro momento, ao suprimento das demandas básicas que essas populações têm. Em segundo, a partir da alimentação, vem outras políticas complementares. No meu caso, se eu não tivesse tido acesso a uma bolsa de pesquisa, eu não estaria hoje, sendo uma pesquisadora, não teria chegado onde eu cheguei, porque eu não teria condições financeiras, minha família, por melhor que tivesse saído de uma condição muito básica de uma política pública assistencialista, a gente ter acesso a uma política pública de educação. Então, essa política pública de educação é muito importante. Aqui para nós, no semiárido, nós ainda precisamos que essas políticas elas existam, elas estejam disponíveis e elas sejam geridas de forma adequada para que elas consigam ser aquele, digamos, aquele riscadinho do fósforo para que comece a fogueira, né? A gente precisa ter um estímulo inicial para que as pessoas consigam minimamente se organizar, que foi esses casos que eu citei aqui para vocês, de uma política que permite que as pessoas se organizem em torno de um objetivo comum, que é entregar o leite para uma usina, e que depois disso ela já tem a necessidade de trabalhar uma tecnologia de melhoria da qualidade desse leite. E aí vem a Embrapa trazendo as técnicas das boas práticas, ajudando esse pessoal, e aí depois eles acessam outros mercados, vem a Embrapa também contribuindo, Nilma, a gente tem feito também um trabalho muito próximo aos ministérios, ao MAPA, no sentido de orientar a formulação dessas políticas públicas, porque, por exemplo, a gente tem uma normativa para leite, para carne, que de repente aquela normativa ela não está adequada à realidade de produção desse ambiente. Então, a gente estuda essa realidade de produção, estabelece os indicadores e ajuda o MAPA e ajuda essas cooperativas e associações a levar essa demanda e dizer, olha, para produzir leite de qualidade, são esses os indicadores. Então, que esse indicador esteja presente nessas políticas, que é um trabalho conjunto da Embrapa, com essas cooperativas, com os próprios ministérios, para que haja essa normativa, de modo que a política ela exista e ela possa ser aplicada, porque pode acontecer de se fazer a política, ela ficar muito bem escrita e não necessariamente ela atender
as necessidades de determinadas que a gente chama tipologias de produtores, porque nós temos várias tipologias de produtores. Nós ainda temos os produtores de subsistência, mas temos aqueles outros produtores que já estão conectados à agroindústria e tem aqueles produtores que não precisam, que são os grandes que estão operando em outra faixa, acessando outros mercados, que não estão diretamente conectados à política pública, nesse sentido que a gente está mencionando aqui. Então, é muito importante que a política pública ela exista e ela seja elaborada com esse objetivo, né, de fortalecer o desenvolvimento dessas atividades nesses locais onde a caprinocultura e a ovinocultura são fortes, onde elas podem realmente causar um impacto positivo na melhoria de emprego, de qualidade de vida, de fixação das pessoas no campo, de dar melhores oportunidades para que as pessoas vivam bem no semiárido, possam criar seus filhos, possam desenvolver atividades produtivas que gerem renda para que essas populações se mantenham nesses lugares onde elas já, naturalmente, as famílias já vinham vivendo há muitos anos. Ana, eu tenho dito, né? Eu acho o Nordeste, a gente tem uma visão. As pessoas conhecem muito pouco o Nordeste, né? Eu acho que o Nordeste, se ele fosse considerado um país, e eu brinco, pelo amor de Deus, não estou querendo dividir o Nordeste, não, mas assim, se o Nordeste fosse considerado, se fosse um país, ele seria um país quase que perfeito, porque ele tem uma faixa litorânea rica em petróleo, aí você tem uma faixa enorme de mata atlântida, aí você tem o semiárido, você tem um cerrado, uma área de cerrado que hoje o coloca como o segundo maior produtor de grãos. A região Nordeste é a segunda maior produtora de grãos do país e ainda tem, para quem duvidar, uma parte da floresta do bioma Amazônia. E essa realidade, né, hoje com o Cerrado, Matopiba, que aí tem o Maranhão, Tocantins e Piauí, que são estados do Nordeste, tem provocado uma transformação muito grande no sentido de que os grãos chegam mais facilmente. O ambiente da região semiárida é um ambiente extremamente interessante, como é em outros países, para grandes confinamentos e etc. Então, eu acho que, eu acredito piamente, viu, Ana, que o Nordeste é a bola da vez. Outras regiões já estão dominadas, mesmo o Centro-Oeste, eu acho que o que tinha de expandir e tal já está passando por essa expansão, e é onde nós vamos ter mudanças no cenário, né, mudanças significativas, eu acredito que seja na região Nordeste, né, pelas novas tecnologias e possibilidades que nós temos nessas regiões. Como que você, aí como chefe geral da Embrapa, como que vocês têm visto essa perspectiva de mudanças nesse cenário, com uma possibilidade de produção de grãos mais elevada, e aí a gente pode entrar com outras possibilidades, que o Nordeste é uma região altamente favorável à energia eólica, agora a energia solar, e assim, eu sou apaixonado pelo Nordeste, você sabe disso, né? Não, quer dizer, primeiro só por uma nordestina, né? Depois, mas pelo Nordeste também. Como que você vê esse novo cenário, né, para a atividade de pecuária aí para o Nordeste? Eu tenho que concordar contigo, Nilma, que assim, é muito favorável. A gente tem muitos fatores favoráveis. A gente tem só o ano inteiro, né? A gente tem o próprio bioma Caatinga, que a gente nem entrou aqui no detalhe, que dá um agroverdade só da gente falar da potencialidade do bioma Caatinga, um bioma altamente resiliente, antifrágil, diversificado, com ativos de biodiversidade que são capazes de estar presentes em aditivos, potencializando
os resultados que são obtidos de teste de desempenho, reduzindo a emissão de gases, com substâncias que podem ser utilizadas para produção de fármacos, uma diversidade muito grande. A gente tem essas commodities aí, que é um flerte, porque tem momentos em que essas commodities elas são muito favoráveis para nós. Quando tem alguma mudança no cenário internacional, que o preço se altera e fica desvantajoso exportar, eles aumentam aqui, essa commodity ela chega mais barata, e foi um momento onde o pessoal da Paraíba ali fez a base da dieta com esses concentrados. E aí chega um momento em que o dólar tem aquela mudança toda, aumenta, fica mais vantajoso que a commodity saia do Brasil, o preço dela aqui internamente aumenta e as pessoas perguntam o que nós vamos fazer para alimentar esses animais, aí nós dizemos, nós sabemos o que fazer, nós vamos usar leguminosas. E aí a gente teve um momento ali que ressurgiram os bancos de proteína, assim, para a nossa alegria, porque o banco de proteína, além de ser uma fonte que está ali disponível de proteína para alimentação animal, também tem características que melhoram o solo, e a gente aqui mesmo está com um programa muito bacana, assim, muito promissor, que é o programa do Guandu para o Nordeste, que é algo assim espetacular, assim, sou uma entusiasta desse programa, e que no momento em que a commodity falha, a gente tem essa possibilidade desses bancos de proteína. Então, assim, a gente tem muitas perspectivas disso. Estamos aí desenvolvendo a braquiária do semiárido de Adoro. Temos um programa que a gente pegou do banco das braquiárias, que tinha que desenvolver o braquiário para o cerrado, que aumentou em 10 vezes a capacidade de suporte do cerrado, a gente poder ter uma braquiária nossa do semiárido, para recuperar áreas degradadas, aumentar a capacidade de suporte das pastagens, porque a gente tem que buscar um equilíbrio. Não pode ficar só dependente da commodity. É muito bom quando a commodity está disponível, o preço está baixo, mas e quando não tiver, a gente já tem a tecnologia para equilibrar isso e garantir que, de fato, a pecuária ela seja essa atividade de alta relevância para os ambientes de sequeiro, Nilma, do semiárido. Porque você lembrou muito bem aí do litoral, lembrou muito bem das áreas dos perímetros irrigados, onde há outras possibilidades, das fazendas de energia, que são outras possibilidades, e a gente trazer esse elemento aqui para o Agroverdades do potencial que a pecuária tem dentro de um critério de antifragilidade, de que ela vai conhecendo o quanto que a commodity pode entrar, o quanto que uma área de pastagem pode entrar, e a gente conseguir desenvolver aí sistemas de tomada de decisão, que é algo que a Embrapa tem trabalhado com sistemas de tomada de decisão para o uso melhor dos insumos que estão disponíveis para garantir que a pecuária ela seja mais estável, apesar dessas variações que tem de preço de commodity, de seca, de tudo, e a gente conseguir ter no Nordeste, para essas áreas de sequeiro, mais estrategicamente, nos ambientes onde cabras e ovelhas dominam, mas também tem o bovino ali junto e tal, que a gente possa ter sistemas resilientes e sustentáveis integrados que garantam aí uma produção pecuária interessante, inclusive com elementos que a gente tem falado muito sobre mitigação de gás de efeito estufa, sequestro de carbono, um animal diferenciado, uma indicação geográfica de procedência, uma indicação de origem, para que a gente amplie o valor desse produto pecuário que sai de uma região dessa que é produzida numa condição de sequeiro, né? Que antes ninguém dava muito valor, mas que, como você mencionou aí, tem uma série de possibilidades que a gente pode estar explorando e testando, de modo que, com ferramentas adequadas de tomada de decisão, que é o que a Embrapa tem se empenhado de desenvolver, é algo que vai ajudando aí o produtor também a fazer uma tomada de decisão onde o risco seja mais baixo e a probabilidade de sucesso mais alto no uso dessas áreas de sequeiro, né, que é onde tem o desafio maior que a gente aqui da Caprinos e Ovinos tem atuado. Ana, você falou assim, a gente acho que é indiscutível, né, a importância
do trabalho que a Embrapa eu vou falar aqui da Embrapa Caprinos. Lógico que a Embrapa, como ela está em várias regiões, cada uma teve uma enorme importância, né, nesse sentido, mas falando aqui especificamente de caprinos e ovinos, né? A gente sabe da importância que tem, né, e que teve até então, né, para o desenvolvimento dessas duas cadeias produtivas. Mas qual que é você como chefe geral da Embrapa, qual que é o projeto, né, de vocês, né, da Embrapa de uma maneira geral para o futuro, para antecipar o futuro para essas duas atividades? Rapaz, essa é uma pergunta boa, porque a nossa missão aqui é atingir o impossível. O que é esse impossível aí? É a gente garantir que, através da inovação tecnológica, a gente possa disponibilizar para os produtores, para as organizações, para os formuladores de políticas públicas, soluções simples para os problemas complexos que limitam o desenvolvimento da ovinocultura e da caprinocultura aqui na região. Então, nesse sentido, a gente tem 3 linhas básicas aqui que são 3 norteadores dos desafios que a gente tem recebido, né, dos nossos pares, que nos estimulam a estar trabalhando aí. Vou dizer dos próximos 50 anos, que a gente já está aqui meio na comemoração dos nossos 50 anos, e a gente já está fazendo essa reflexão aí do que é que os próximos 50 anos nos aguardam. Então, o que é que basicamente nós queremos garantir com a inovação tecnológica? É que, independente da tipologia, do tipo de produtor, que a gente possa ter propostas de modelos de produção que garantam a eles o uso sustentável, racional dos recursos que ele tem para produzir. E aí, nesses recursos, você pode incluir essa braquiária do sertão, essa braquiária da caatinga, que a gente possa estar recuperando essas áreas degradadas e aumentando aí o sequestro de carbono desses sistemas, usando animais, Nilma, que vão estar sendo selecionados através de programas de melhoramento para eficiência alimentar, para comer pouco, ganhar muito peso em pouco tempo. E que a base desse animal ele seja um animal com as características sertanejas, que ele seja resistente à seca, que ele aguente o sol, assim, os ambientes mais desafiadores aqui do semiárido, e que a gente possa desenhar isso considerando a caatinga como um dos elementos desse sistema, né? Além de outros elementos que se incorporam, como outras atividades produtivas. E a caatinga, que a gente possa utilizar mecanização, automação, para que isso aconteça e seja viável, inclusive para atrair competências de jovens e mulheres para a liderança desses novos sistemas pecuários do semiárido. Para que isso aconteça, a gente tem que garantir a segurança zoossanitária e a saúde única desses sistemas. Então, nós temos trabalhado planos de biosseguridade que mapeiam doenças atuais, a gente tem trabalhado com vacinas para verminose, com medicamentos para tratar a linfadenite sem precisar fazer cirurgia. Então, várias coisas que facilitam o dia a dia desses produtores. E o último elemento que faz parte dessa nossa estratégia é a agroindústria. É a gente estar colocando esses produtos em novos mercados, abrindo novos mercados, para além do mercado da compra governamental, o mercado da política pública, que é um mercado ainda muito importante para nós. Então, o desenvolvimento, a gente tem uma bactéria sertaneja, que é a única bactéria, fora as bactérias francesas, que permitem a coagulação do queijo. É um trabalho levou 15 anos ou mais a gente encontrar essa bactéria há mil não sei quanto lá, que é essa bactéria que a gente está trabalhando para desenvolver esse queijo, que é um queijo sertanejo, mas com características todas especiais. E então, esses 3 eixos nossos principais são os nossos norteadores, esses sistemas sustentáveis, essa questão da biossegurança e essa questão de agregação de valor. E claro que para a gente conseguir obter isso, tem muita ciência, Nilma, tem muita ciência, é uma ciência de qualidade, é uma ciência
com as novas metodologias, é uma ciência limpa, uma ciência que segue os padrões de bem-estar animal internacionais, é uma ciência que está preocupada com as pessoas que estão envolvidas nesse processo do desenvolvimento dessa ciência. Então, é algo que motiva a todos nós aqui da equipe e que a gente espera que mais pessoas se encorajem também a trabalhar juntos conosco nessa missão, né, de fazer essa ciência no ambiente semiárido, com todos os desafios que nós temos, mas uma ciência que pensa no desenvolvimento dessa região, no desenvolvimento que busque trazer uma qualidade de vida, melhoria de renda para essas populações que majoritariamente têm no caprino e no ovino uma fonte importante inicialmente de subsistência, mas que hoje a gente já vê isso como uma oportunidade real de geração de emprego, renda e desenvolvimento no nosso sertão. Esse é o nosso olhar, sabe? Nós estamos olhando para isso com muita atenção nas questões ambientais, nas questões de bem-estar animal. Isso tudo é pauta aqui da nossa agenda atualmente. Ana, vou colocar aqui uma situação para você. Você como chefe geral da Embrapa hoje, né, e pensando nos próximos 50 anos, se eu te desse aí uns 20 códigos de vaga para pesquisador, né, para você passar para aí 50 anos, pode lançar, eu vou até dar a ideia, 50 anos com 50 pesquisadores, só precisa de 17. Leva lá para o Ministério, faz a proposta, não é minha, né, do professor Nilma, 50 anos com 50 pesquisadores. Aí você entraria com 17 novos pesquisadores. Quais seriam as áreas que você buscaria implementar dentro do seu centro aí? Olha, agora você me colocou numa situação difícil. Nós estamos às vésperas do lançamento de um novo concurso da Embrapa. O último concurso tinha, acho que muito mais de 10 anos que tinha tido o último concurso. Essa é é uma questão sigilosa da Embrapa, mas eu vou tentar te falar assim, o que é que nós, assim, como uma empresa de pesquisa, mas também atentas às necessidades do nosso público, porque essa informação de vagas e tudo, está todo mundo esperando que alguém da Embrapa fale e a gente ainda não pode falar sobre essas vagas. Mas quais são os assuntos quentes que são relevantes, que eu acho que não só para a Embrapa, mas para a maioria das empresas que trabalham pesquisa, para a agricultura e para a pecuária e para a inovação nos novos tempos tem atentado, né? É muito importante a gente trazer elementos de ciências de dados, de domínio de ferramentas, de novas ferramentas moleculares, para a gente acelerar os processos de melhoramento genético, e é algo que é muito importante. Toda essa questão de como é que nós trabalhamos também, para além da questão da pesquisa, como é que nós trabalhamos também a nossa comunicação, como nós vamos disponibilizar os nossos conhecimentos diante da real existência da inteligência artificial entre nós. Como é que se trabalha com a inteligência artificial entre nós? De que maneira a gente tira o melhor proveito disso, né? Todas essas temáticas que hoje são prioridades no plano diretor da Embrapa, que é a questão de mudanças climáticas, saúde única, a questão da sustentabilidade, da agregação de valor e dos mercados, são temas que são prioritários para a Embrapa e eu acredito que para o Brasil como um todo, para o desenvolvimento de uma agricultura e de uma pecuária atenta a essas demandas aí de mudanças climáticas, de respeito ao meio ambiente, de respeito aos animais, né, Nilma? A gente, da zootecnia, a gente está aí também com esse desafio que existem esses outros alimentos proteicos
que não são de origem animal, que também em algum momento isso entra em um conflito com algumas agendas. Eu não acredito que isso seja um conflito para agora, mas que eu acho que é importante a gente definir os papéis, né, desses tipos de proteína, quais são os públicos, existe o público para, existe demanda, existe mercado para o vegetal, para o animal, e o que vai ser importante para que a gente produza essa carne carbono neutro, esse leite carbono neutro, essa carne e esse leite preservando o meio ambiente, preservando as questões de bem-estar animal. Essa é uma temática que vai ser muito, muito quente, muito prioritária para essa nova geração de pesquisadores. Como eu vou usar o meu conhecimento tradicional para desenvolver inovações tecnológicas que respeitem o meio ambiente, respeitem o bem-estar animal, que produzam um alimento limpo, rico, nutritivo, dentro desse cenário todo de transformações que a gente vem sofrendo, né? Todas essas pressões também pela preservação ambiental, e a gente que trabalha com essa parte de manejo de pastagens, nós sabemos o potencial que as pastagens têm de recuperar áreas degradadas, que o pastejo animal, isso foi uma parte do meu trabalho lá no Quênia, que o pastejo animal tem de recuperar áreas degradadas, de trazer, de aumentar a produtividade, respeitando, melhorando a qualidade de solo, trazendo elementos que enriquecem um ambiente degradado. Então, geralmente se associa a pecuária à degradação ambiental, e nós temos elementos para, com um manejo adequado de pastagens, a gente recuperar áreas, aumentar a produtividade e garantir que os animais sejam criados num ambiente livre, sem estarem confinados, num ambiente ao ar livre, respeitando essas questões de bem-estar animal, que é tão presente nos dias atuais, produzindo uma carne de qualidade, um leite de qualidade, e que a gente possa provar que essa pecuária também, baseada em pastagens, Nilma, é uma pecuária viável do ponto de vista da sustentabilidade ecológica. Nós temos muitos dados de pesquisa, muitas pesquisas nossas da universidade que comprovam isso, e que esse futuro ele também passa pela viabilidade desses sistemas pecuários baseados em pastagens, com alta capacidade de recuperar solo, de armazenar carbono, a questão das árvores, dos sistemas agroflorestais. Essa é uma questão muito rica, muito relevante e prioritária. Eu acredito que não só para a Embrapa, mas para o país, do ponto de vista do posicionamento do Brasil como um país que produz uma carne e um leite em ambiente de pastagem, respeitando essas questões de sustentabilidade e de bem-estar animal. Ótimo. Ana Clara, eu queria te agradecer imensamente. Nós já estamos aqui com quase uma hora aí de bate-papo, né? E é sempre muito bom te ouvir, né? Você com a sua experiência, mas principalmente com a sua sensibilidade para com os problemas do Nordeste, né? E eu espero que a gente possa, ao longo do seu mandato aí como chefe geral da Embrapa, a gente possa voltar a conversar, colocar aqui o canal à sua disposição para qualquer coisa que você ache que a gente possa divulgar e que ajude, né? Aproveitar para mandar um abraço aí para todos os pesquisadores aí da Embrapa, que sempre foram excelentes parceiros. A gente tem uma proximidade maior com você, com o doutor Roberto, né? E que eu mais chamo, né, é o Robertinho, como eu chamo, desde da época dele, meu bolsista de iniciação científica, o Roberto Cláudio, né? E ao doutor Marcos Cláudio Rogério, que também já fizemos bastante trabalho junto.
mas parabenizar, né, a unidade, parabenizar pelos 50 anos da Embrapa e que venha 50 anos. Se não for com mais sucesso, se for igual, já está bom demais, já é uma já vai dar um salto muito grande, que realmente a Embrapa tem essa função aí de contribuir para mudar a realidade, né, dessa região e do Brasil como um todo. Muitíssimo obrigado. Passar para você, para alguma consideração, mas te agradecer e parabenizar. Eu vou só, antes de passar a palavra para você, fazer Eu tudo, Ana Clara, na minha vida eu conto um caso, sabe? Mas nas minhas entrevistas, nos meus bate-papos, eu normalmente eu não conto caso, não. Mas você, eu tenho um caso que é irresistível, que eu não posso deixar de contar. Para o pessoal que acompanha aqui o Agroverdade, a gente tinha um projeto. A gente não pode falar muito os anos, não, né, Ana? Que não descobre que a gente não é tão novo. Ela já era pesquisadora da Embrapa, lá para 2001, 2002. A gente tinha um projeto de silvopastoril e aí um aluno foi lá, desenvolveu uma parte e ela veio para uma banca. E ela, muito novinha, tinha uma cara de uma menina que devia ter uns 14, 15 anos de idade. Aí eu fui apresentar ela para um professor, eu falei, que é a Ana Clara, a pesquisadora da Embrapa. Ele olhou assim, falou assim, eu não sabia que a Embrapa tinha lançado a categoria de pesquisador baby, não. Então, mas de tão nova ela começou muito nova na Embrapa, né? E tinha uma cara como diz uma, de estudante do ensino fundamental, né, Ana Clara? Continua muito nova e tal, mas naquela época era mais. Verdade, muito mais, não, com certeza. Ô, Nilma, só tenho agradecer, né, você pela oportunidade, foi uma conversa muito bacana, gostei demais. Queria dizer que também te agradecer, você foi uma das primeiras pessoas que me deu a oportunidade de trabalhar de forma cooperativa, né? Eu bem baby mesmo aí na, na coisa, você me botou um desafio muito bom e foi bem bacana. A gente fez um projeto aqui com o Vinos em Pastagem, foi bem legal. E assim, ao longo dessa trajetória, a gente tem vários parceiros, né, que são muito bacanas, que têm trabalhado com a gente, né? A universidade está sempre junto, e aí eu aproveito para deixar o convite, se algum desses assuntos aqui que eu toquei na live aqui, se tocou o teu coração, se está fazendo um projeto de pós-graduação, um professor, coisa, quiser vir conversar com a gente está sempre aberto para parceria. Nós temos mais de 50 estudantes fazendo trabalho de tese e iniciação científica aqui. Temos também os pós-doutorados, Nilma, que também dão uma força muito grande. São gente como a gente aqui dentro, a gente é todo mundo igual aqui dentro nos desafios, né? Então, fica o convite também para as universidades que têm vontade de fazer um trabalho aqui com a Embrapa, a gente está à disposição. Nós temos parceria com várias universidades, mas queria aqui deixar destacado também que tem o Instituto Moredon, que é dos Estados Unidos, e tem a Texas A&M, que é a nossa parceira também, tem a Universidade do México, que tem desenvolvido metodologias com a gente, fora os ministérios, que são parceiros nossos para a gente desenvolver essas tecnologias, o FIDA, que é um financiador nosso, que inclusive tem trazido pessoas da África, Nilma, para conhecer aqui as nossas experiências. Ano passado a gente teve uma rota de aprendizagem com representantes de ministérios de 4 países da África, que eles vieram conhecer como é que a gente fazia a inovação tecnológica aqui, né? Veio o pessoal da Zâmbia, Lesoto, Botsuana, tiveram com a gente aqui 2 semanas aprendendo e trocando ideias. Então, a gente também tem esse trabalho aí dessa conexão Sul-Sul, e tem alguns trabalhos ali com o pessoal do INTA, na Argentina, né? Então, o IICA, que também tem trabalhado com a gente com as redes sociotécnicas. Então, tem vários parceiros nossos que a gente agradece demais, que sem esses parceiros a gente não
estaria contando essa história desses 50 anos e não estaria tão motivado para os próximos 50 anos, apesar de tantas dificuldades que a gente enfrenta, né, pelas condições mesmo que são inerentes ao desafio, a esse desafio de ser uma empresa pública de pesquisa, né? Temos alguns parceiros também privados, então agradecer a todos esses parceiros e convidar tanto as universidades quanto outras instituições públicas e privadas que vão acompanhar, que se interessaram em algum assunto que a gente comentou aqui, a gente vai estar à disposição nesses diálogos. Os 50 anos da Embrapa, nós vamos fazer alguns eventos também, então vamos estar divulgando, vai ser muito importante a participação de todos, todas as considerações para nós são muito válidas, nós estamos no processo de aprendizado, criando um novo tempo, a partir de um cenário que é um cenário de muitas mudanças, de muitas incertezas, mas que a gente tem uma certeza, o nosso compromisso desse trabalho cooperativo para melhoria da qualidade de vida das pessoas que vivem no semiárido e que tem nos caprinos e nos ovinos uma das suas principais fontes de renda, né? Então, só agradecer aí por essa oportunidade e que eu fiquei muito feliz de estar participando. Ana, nós aqui que somos quem agradecemos você aí por ceder o seu tempo, tá? E é sempre um prazer, né, falar com vocês aí da Embrapa, porque a gente sabe a importância e a capacidade que a Embrapa tem não só de gerar conhecimento, mas de mudar vidas, né? Isso que é aquilo que mais importa. A gente sabe que muitas pessoas que hoje que fazem uma ovino-caprinocultura de sucesso, de forma sustentável, seja ambiental e econômica, deve muito ao trabalho da Embrapa Caprinos. Parabéns aí pelos 50 anos. E para quem está nos seguindo aqui, nos assistindo, esse foi mais um Agroverdades, passando o agronegócio do Brasil a limpo. Canal Agroverdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas.